Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que está participando dessa grande celebração neste domingo, eu creio que Deus já tem te abençoado de maneira poderosa e vai te abençoar muito mais agora com a porção da sua palavra. Eu quero que você tome a sua Bíblia e leia comigo o que está escrito em Números, capítulo 13, versículo 25, e os que se seguem. Depois voltaram de espiar a terra a fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Meus irmãos, aqui eu acabei de ler um texto para vocês que fala de um episódio por demais conhecido de toda a igreja, de todos aqueles que leem a Bíblia com frequência. Israel saiu do Egito depois de 450 anos de escravidão. Eles caminham 40 anos por um deserto, não é? E quando eles se aproximam da terra que havia sido prometida, Moisés recebe uma orientação divina. Deus chama Moisés e fala: olha, você escolhe agora 12 homens, um de cada tribo, e manda espiar a terra, para que eles possam trazer um relatório sobre o que eles viram da terra que eu prometi a dar a vocês. Moisés, ele obedece a Deus, nomeia 12 homens, e esses 12 homens partem em conjunto para cumprir essa missão. Eles vão lá, e a Bíblia diz, o próprio texto, diz que eles passaram 40 dias olhando, visualizando, avaliando a terra que estava diante deles. E quando eles voltam, o que acontece? Eles chegam, Israel estava acampado em Cádiz, e aí aqueles homens chegam diante de Moisés e dos principais de Israel para fazer o seu relatório, expor o relatório. Quando eles foram um grupo só, de 12. Quando eles regressam, eles já vêm divididos, um grupo de 10 e um grupo de 2. O grupo de 10 chegou e apresentou logo o seu relatório. Olha, é o seguinte, nós olhamos a terra, ela realmente é uma terra boa, mana leite e mel, isso é indiscutível, mas aquilo ali não é pra gente não. As cidades são fortes, os muros altos, os seus moradores são gigantes, homens de guerra, e nós não temos nenhuma possibilidade de conquistarmos aquilo ali. Quando eles terminam de falar, se levanta Josué e Caleb, é o outro grupo de 2, e dizem: não, olha, realmente
aquela terra é boa, emana leite e mel, esses problemas que eles estão dizendo aí, de fato existem lá. Mas o que nós temos que fazer é avançar e possuir essa terra que o Senhor entregará nas nossas mãos. Esse é o relatório, irmão, que nós temos diante de nós. Agora vamos meditar que mensagem isso traz para nós. Existem inúmeras mensagens aqui nesse texto, mas existe uma que para mim ela tem grande relevância. E que mensagem é essa? É a mensagem de que dentro de nós, como cristãos, como peregrinos, como servos de Deus, como amantes da palavra, como membros da igreja do Senhor, como povo de Deus, dentro de nós habitam conjuntamente duas coisas. Que coisas são essas? Dentro de nós habita de maneira simultânea e conjunta a vitória e a derrota. A vitória e a derrota. Diante do mundo que está diante de nós, diante daquilo que se desenha diante de nós, diante das turbulências, dos desafios, das dificuldades, não é? Como é que nós nos comportamos? Nós nos sentimos enfraquecidos, impossibilitados e achamos que não podemos mais caminhar, não podemos marchar, que não teremos condição nenhuma de vencer as nossas batalhas, as nossas lutas. É esse sentimento que a gente alimenta? Ou nós exercemos a fé, reconhecemos a existência dos problemas, reconhecemos as dificuldades que estão diante de nós, mas não nos rendemos a elas. Nós invocamos a fé, avançamos para pelejar, sabendo que Deus é grande, é maior do que os problemas e Ele vai entregar a vitória nas nossas mãos. São dois sentimentos diferentes, são duas visões diferentes. Qual delas nós somos praticantes? De qual delas somos filiados? Da derrota, do sentimento de derrota, de pessimismo, de não vai dar, vamos voltar, isso não é para nós? É desse sentimento que você é adepto? Ou você é do outro grupo, que pode ser a minoria, mas é o grupo da fé, que reconhece as lutas, os problemas, mas confia num Deus grande de maneira tão plena que você, mesmo sabendo que suas forças são pequenas e às vezes insuficientes, você parte para a guerra sabendo que o Deus que você serve é maior do que tudo. Não foi assim com Davi e Golias, por exemplo? Davi partiu para lutar com Golias sabendo que suas possibilidades eram mínimas ou inexistentes, mas a força da fé estava nele. E esses homens aqui, esses dois grupos de espias, eles representam hoje a igreja. O grupo de 10 representa a igreja pessimista, a igreja que não acredita, a igreja que se rende, a igreja que é logo derrotada porque sua fé é falsa, mínima e insuficiente. Mas o grupo menor, de 2, representa a igreja triunfante, a igreja intercessora, a igreja que parte para a luta e parte para a guerra, mesmo sabendo que suas forças são pequenas. Ela avança sabendo que na sua frente vai o grande general de guerra. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Tome posse. A que grupo você vai se filiar? Eu te convido a vir comigo no grupo da fé, da esperança, da confiança, da crença de que o Senhor vai entregar a vitória nas nossas mãos e o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Que Deus te abençoe no soberano nome de Jesus de Nazaré. Amém. Diga glória a Deus.